pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Pronto. Estamos aqui de volta à nossa biblioteca. Vamos começar mais uma aula. Hoje continuaremos a falar sobre o século XIX. Hoje nós enfatizaremos alguns pontos que não falamos na aula passada. O século XIX, que é considerado a Belle Époque da ciência, né? O século em que se achava que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. Levantando nosso quadro negro, chamando nosso assistente virtual Mãozinha, que seja bem-vindo. Um movimento filosófico surge no final do século XVIII como reação ao mecanicismo. Para muitos autores, o mundo e a natureza não poderiam ser vistos como uma máquina. Foram várias linhas filosóficas, mas também tinha algo em comum, a visão organicista. A natureza seria um organismo, ou seja, um conjunto harmonioso regido pelas leis da própria natureza. Lembrem-se dessa palavra-chave, harmonia. Um desses movimentos foi a Naturphilosophie alemã, que teve como um dos fundadores o filósofo alemão Friedrich von Schiller, bem como a influência também do escritor e polímata alemão Johann Wolfgang von Goethe. O organicismo influenciou vários estudiosos da natureza, entre os quais Lamarck, cuja teoria da evolução é organicista, mas deixaremos para o próximo vídeo, quando a temática será o evolucionismo. Agora, só para comparar, a teoria de Darwin não é organicista. O organicismo também influenciou os físicos, que desenvolveram a termodinâmica na primeira metade do século XIX. O princípio da conservação da energia teve inicialmente um viés organicista. O conceito de ecologia também teve. Mas hoje vamos falar primeiramente, nos aprofundar na teoria celular. Antes da teoria celular, temos que falar num exemplo antecedente, né? O professor de anatomia da Universidade de Paris, Marie-François Xavier Bichat, certo? No ano de 1800, estabelece que os tecidos, sendo 21, como os elementos fundamentais dos seres vivos. Os microscópios e as técnicas histológicas na época de Bichat não eram muito aperfeiçoados, eram muito precários, não podendo ele visualizar adequadamente células como unidades fundamentais, anatômica e fisiológica dos seres vivos. Mas é a primeira teoria que nós temos sobre uma unidade fundamental anatômica e fisiológica dos seres vivos. A teoria celular começa a se desenvolver a partir do ano de 1838, com o aperfeiçoamento técnico dos microscópios e das técnicas de coloração, certo? Mas também temos uma mudança de mentalidade, uma mudança epistemológica. Por conta do pensamento organicista, os pesquisadores procuravam, melhor dizendo, qual seria a unidade fundamental do ser vivo que formaria o organismo em harmonia com o todo, regido pelas leis internas. Tanto as mudanças técnicas quanto epistemológicas tiveram solo fértil na Alemanha. Não é à toa que os estudiosos que citaremos são todos alemães. O primeiro do qual falaremos é o fisiologista Theodor Schwann, da Universidade de Berlim. Ele estudou a fermentação do açúcar, do amido, foi o criador do termo metabolismo. Ele estudou as células musculares e as nervosas, sendo o descobridor da célula que leva o seu nome. A partir de seus estudos em fisiologia, Schwann conclui que a célula tem sua vida própria, contribuindo para o todo do ser.
A vida celular é individual, independente, mas em harmonia com o todo do organismo. Outro pesquisador foi o botânico alemão Matthias Jakob Schleiden, da Universidade de Iena. Como botânico, ele foi um dos pioneiros na pesquisa da estrutura microscópica das plantas, delas, diferentemente de seus contemporâneos que se preocupavam principalmente na taxonomia. Ele descobriu o núcleo em células vegetais. Ele estabeleceu a dupla função das células. Elas teriam a competência da manutenção da sua própria vida, mas também contribuíram para a sobrevivência do todo, do organismo. E por fim, o médico alemão Rudolf Ludwig Karl Virchow, um dos pais da patologia moderna. Justamente em seus estudos patológicos, ele concluiu que as células são as unidades fundamentais dos seres vivos, pois a resposta do organismo a um estado patológico, por exemplo, a inflamação, não varia de acordo com o tecido. As células que mostram a resposta e sendo a resposta semelhante, não importando o tecido. Em 1855, ele estabelece como princípio que toda célula provém de outra célula. Ele também foi político e tinha o ideal socialista utópico, relacionando a harmonia do organismo, células, todo, como o ideal social, indivíduo, sociedade. Recolher nosso quadro negro. Até logo, mãozinha, até a próxima aula. Obrigado. O século XIX também gerou várias pseudociências relacionadas especialmente à antropologia. A antropologia estava carregada de vieses etnocêntricos, eurocêntricos. Foi um período de muita arrogância e senso de superioridade por parte da elite europeia, bem como estadunidense. Muitos pesquisadores começaram a buscar bases científicas para justificar o racismo e o sexismo. Como pesquisadores, eles foram advogados de seus próprios preconceitos, fazendo pesquisa tendenciosa. Ao fazer isso, fizeram um péssimo trabalho, gerando pseudociências. Como também explicado no livro A Falsa Medida do Homem, do biólogo evolucionário americano Stephen Jay Gould, certo? Jay Gould fez um autêntico trabalho de historiador, buscando os dados originais desses pesquisadores e mostrando a tendenciosidade das interpretações dos dados, mostrando que aqueles autores não poderiam ter chegado a aquelas conclusões a partir desses dados. Alguns exemplos: a eugenia, sobre a qual falaremos num vídeo posterior, após falarmos sobre o evolucionismo. Certo? Agora vamos mudar de cenário. Gostaria de convidar você para uma sessão de cinema. Passando o filme, vamos lá. Outro exemplo de pseudociência é a fisiognomia, que analisava os traços de caráter a partir da estrutura da face. Uma vertente da fisiognomia foi a do famoso psiquiatra e criminologista italiano Cesare Lombroso, que dizia que existiam criminosos natos e seria possível um dia identificar pelos traços faciais e corporais, antes mesmo de cometerem os crimes. Se você fizer uma busca na internet, vocês vão achar uma renovação dessa pseudociência, já revestida de linguagem científica contemporânea. Atualmente, argumenta-se que nossos hormônios, alimentação, hábitos, etc., afetam a formação de nossas estruturas faciais, também de nossa personalidade, de onde se conclui erroneamente que é possível descrever a personalidade de alguém analisando os traços do rosto. Já a frenologia objetivava estudar o caráter das pessoas a partir da análise da estrutura do crânio. Os frenologistas consideravam que o cérebro
moldava o crânio e que, por exemplo, gerava protuberâncias onde o cérebro fosse mais desenvolvido. Uma curiosidade: essas protuberâncias eram chamadas de bossas. Então, bossa era sinal de um talento determinado e virou sinônimo de talento. Bossa nova, talento novo. Mas a concepção que os frenologistas tinham de áreas cerebrais e aptidão eram totalmente equivocadas, fruto de hipóteses não verificadas. Eles consideravam as mínimas coisas como sendo de localização exata no cérebro e no crânio. Hoje os neurobiólogos, sim, mapeiam o encéfalo, como sabemos que existem áreas, por exemplo, dedicadas à visão e ao raciocínio lógico, mas atuam de forma integrada e não afetam a estrutura cranial. Inicialmente, a frenologia foi moda por conta de pais que queriam saber as aptidões dos filhos, mas logo ela foi empregada em implicações sexistas e racistas, comparando crânios entre os supostos europeus superiores e outras raças, e obviamente já considerando como padrão do crânio da Europa Ocidental como superior. E havendo comparação de homens e mulheres também, sendo usado para justificar teorias racistas e sexistas, como já dissemos. Vamos sair agora no cinema. Estamos nos aproximando do fim do nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares. Temos uma longa estrada pela frente. Até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.